paz do Senhor. Eu sou Maria Paiva. Bom, estou voltando aqui com mais um áudio. Eu queria falar nesse áudio a respeito do reino do céu, né? Quem entra e quem não entra, né? E o que o Senhor ele diz a respeito disso. Nós sabemos que as pessoas elas vivem uma vida da maneira como elas querem. Que embora elas conheçam a verdade, elas se deixam levar por mentira, e embora elas façam aquilo que elas sabem que é abominável a Deus, elas continuam por fazer, né? E muitos, ou por não conhecer as escrituras, ou por conhecer e não crer no que ela diz, dizem que ainda vão para o céu, né? Você pode ver que para as pessoas do mundo, basta uma pessoa morrer para ir para o céu. Não importa se a pessoa servia a Deus ou não, se fazia o que era abominável a Deus ou não, morreu, pronto, tá no céu. Todo mundo que morre tá no céu. Morreu um cantor, tá no céu. Morreu um contador de piadas, está no céu, né? Enfim, é como se para entrar no céu bastasse a pessoa morrer e já vai direto para o céu, como se não houvesse ali uma certa oposição, uma certa objetivo qual a pessoa tem que fazer para entrar no céu, né? É como se o céu fosse feito para todos, né? Tanto o que conta a verdade, como o que conta a mentira vai para o céu. Tanto o pobre como o rico vai para o céu. Tanto o ímpio como o justo vai para o céu, né? Descartando que as escrituras dizem. As escrituras dizem, se eu não me engano, o profeta Jeremias ele diz outra vez: verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve, do ímpio e do justo, né? E há um destino diferente para cada um, o destino do justo e o destino dos ímpios, né? Embora a pessoa muitas vezes ela pode ser incrédula, abominável, homicida, fornicadora, idólatra, mas se tem um coração bom, morrer vai para o céu. É sobre isso que nós vamos falar. Nós vamos ler aqui sobre os tipos de pessoas que o Senhor diz. O próprio Senhor Jesus Cristo, dono do céu, ele diz que não entram no reino dele, aqui em Apocalipse 21:8 e 22:15, né? Os tipos de pessoas que morrem e que muitos dizem que estão no céu, mas que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que o ser humano que morre nessas condições não entra no reino do céu. E ainda diz que o destino dos tais é o lago que arde com fogo e enxofre, que é o mesmo destino do diabo e os anjos dele, né? Então vamos ler aqui Apocalipse 21:8 e 22:15, né? E vão aqui citar o significado de cada uma dos tipos de pessoas que o Senhor disse que não entra, né? E o porquê, né? Então vamos lá para você meditar, que se você é uma das pessoas que se encaixa aqui, ou você tem um amigo que você pensa no que o Senhor diz, né? Porque o Senhor, ele é fiel para cumprir. Se o Senhor disse, essa tal pessoa não entra, né? Não, de fato, jamais entrará, né? Aquilo que o Senhor diz que será, e aquilo que o Senhor diz não ser, não será, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele vai dizer aqui em Apocalipse 21:8 a João: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, né? Em Apocalipse 22:15, ele reforça dizendo: ficaram de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, né? Nós sabemos que as pessoas do mundo, elas amam tanto a mentira que tem até o dia dela, que é o 1º de abril, em que muitos que se dizem cristãos brincam ali de contar uma mentira para um e uma mentira para outro, né? E o Senhor dizendo aqui que os mentirosos não vão para o céu, mas vão para o lar que arde com fogo e enxofre juntamente com o diabo, porque ele diz que ele é o pai da mentira. E se ele é o pai da mentira, aqueles que mentem, faz-se seus filhos, né? E se o diabo ele vai morar no inferno, então é justo que os filhos dele também vão morar junto com ele. Se Deus mora no céu, é justo que os filhos dele, que faz a vontade dele, vai morar lá. Então tudo é justiça, não é injustiça em nenhum momento da parte de Deus, né? O filho tem que morar onde é que está o pai que ele serve, né? O nosso pai é aquele que nós servimos. Se Deus diz que a mentira é do diabo e eu conto mentira, estou servindo ao diabo, não é a Deus, porque ele diz que odeia a mentira, né? Então fica ao critério da própria pessoa. Então,
Em Apocalipse 21:8, ele começa dizendo quanto aos tímidos, né? O que é os tímidos em relação ao reino de Deus é aqueles que o Senhor ele escolhe ali, capacita para fazer algo, manda falar algo, mas eles não fazem. É como o Senhor dá o dom a uma pessoa de pregar, mas na hora fica envergonhado e não prega. É o Senhor mandar ali a pessoa entregar um recado e a pessoa, porque a igreja está cheia de gente, a pessoa não tem coragem de entregar. Então os tímidos, a esses o Senhor diz que não entram no reino dele, porque se deixa levar pelas pessoas e deixa de fazer aquilo que o Senhor manda. Então os tímidos nesse sentido, tímido referente às coisas de Deus, que não tem coragem, né, de fazer ali o que Deus manda, ele faz aí por medo das pessoas, por vergonha, enfim, e coloca o medo, isso, acima do servir a Deus. Por isso o Senhor diz que os tais não entram no reino dele, né? Em seguida ele parte para os incrédulos. O que é o incrédulo? É aquele que só crê no que vê, que só pode crer em algo se acontecer. Os incrédulos eles só creem no milagre quando eles vê o milagre, ainda é descrendo, né? Eles não conseguem crer antes de acontecer, só crê naquilo que vê e que não crê em Deus, né, também. São os incrédulos. O Senhor diz que os tais também não entram no reino dele. Por quê? Porque ao Senhor não se agrada de um ser humano que precisa ver algo para poder crer. O Senhor ele diz que bem-aventurados são os que não veram, os que não vê e crê. Porque a fé consiste em eu crer para me ver, e não eu ver para mim crer. Então o Senhor ele não se agrada da pessoa que só crê naquilo que vê, porque é como colocar em dúvida o poder de Deus. É eu crer que Deus só é capaz disso se eu ver ele fazer, né? O Senhor se agrada de eu crer que ele é capaz de fazer antes de eu ver, para que assim eu veja ele fazer. Moisés creu que o Senhor é capaz de abrir o mar. Ele não creu quando ele viu o mar se abrindo, ele creu quando o Senhor disse que abriria. Mandou ele tocar com o cajado nas águas, ele tocou na certeza de que iria se abrir. Então o Senhor ele se agrada daquele que crê naquilo ainda que não esteja vendo, porque a fé é isso, é a gente ver aquilo que ainda não aconteceu, mas na certeza de que vai acontecer. Por isso o Senhor ele não se agrada dos incrédulos, daqueles que só vê para poder crer, e que mesmo vendo ainda não crê, que é os piores tipos de incrédulo, é aquele que vê e ainda vê e não crê. Né? Em seguida ele fala aos abomináveis, né? Os abomináveis, aqueles que faz todo tipo de coisa que desagrada a Deus, que só agrada ao diabo. O Senhor chama de abomináveis, como por exemplo no caso de uma mulher se casar com uma mulher, um homem se casar com um homem, é abominável a Deus. Então aqui o Senhor está dizendo que é abominável. É aqueles que faz aquilo que é abominável a ele, que é abominação. A eles ele diz que não entram no reino dele. Tudo aquilo que as pessoas fazem, que não agrada a Deus, que é abominação, o Senhor chama de abomináveis para ele, né? Assim como ele diz lá no Antigo Testamento, que é abominável, que é loucura, que é confusão, o homem se deitar com o outro, assim ele se encaixa aqui. E ele diz que os abomináveis não entram no reino dele. É o Senhor dizer, não faça isso, e a pessoa fazer se torna abominável para ele, né? Então ele diz que não entra no reino dele. Em seguida ele diz, e aos homicidas, né? Falando aqui dos tipos de pessoas que não entram no reino do céu. Homicida é aquele que tira vidas, ainda que seja a sua própria vida, né? No sentido da pessoa que tira a própria vida, ela é tanto suicida, porque está tirando a própria vida, como homicida, porque está tirando a vida de outra pessoa. Então o Senhor diz que os homicidas não entram no reino dele, que é tirar a vida, que é um desrespeito a um dos mandamentos, não matarás. Isso se encaixa tanto no sentido de eu não matar uma pessoa, como de eu não matar a mim mesma. Né? Então, a esses o Senhor chama de homicida, porque o Senhor dá a vida, então só Ele pode tirar a vida. O Senhor não permite que o ser humano tire a vida, nem de si próprio, nem de outra pessoa, porque a esses são chamados homicidas, e o Senhor diz que os tais não entram no reino dele, né? Vão para o lago que arde com fogo e enxofre, juntamente com o diabo e os anjos dele, é isso que ele diz. Né? Em seguida ele fala aos fornicadores. Eita, que o mundo tá cheio deles. Né? O que é fornicador? Fornicador é tanto a pessoa que se torna adúltero, né? Que já é casado e tem relação com outra pessoa, como a pessoa que não
que apenas namora e tem relação, né? Fornicação é a pessoa ter relação com alguém sem ser casado, sem ter ali um relacionamento. Tipo, assim, dois namorados namoram, mas não são casados, tem relação, comete a fornicação. A fornicação é o relacionamento fora do casamento, né? É quando a pessoa ela fica com qualquer pessoa. Esse tal é considerado fornicador, porque Deus só permite que o homem tenha relação com a mulher no sentido correto se for casado. No sentido de uma mulher que ela é casada e ela tem relação com outro homem, ela comete a fornicação, né? Então, fornicação é a pessoa ter relação com alguém o qual não é seu esposo e não é casado, ter fora do casamento. Esse tal é fornicação, né? Quando os namorados têm relação com o outro, é considerado fornicação, porque não são casados, né? Toda relação fora do casamento é considerada fornicação para Deus. Então, o Senhor diz que os fornicadores não entram no reino dele, os que praticam esse ato, né? Que o mundo está cheio deles, né? Em seguida ele fala os idólatras. Todo mundo sabe o que é idólatra, aquele que faz animais, se curva diante dela, louva, né? Reza ali, faz aquilo que o Senhor diz que não é para fazer, que é abominação a ele. Esses tais são chamados de idólatras, porque são os que tiram aquilo que é de Deus e dão para algo ou para alguém, né? Eu pegar o louvor que pertence a Deus e eu pôr ali numa pessoa ou num objeto, dependendo de ser imagem ou não. Eu pegar aquilo que as escrituras diz que eu só devo dar a Deus e dar para alguém ou algo. Esse tal é considerado idólatra, né? As escrituras dizem que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu amo algo mais do que a Deus, eu já sou idólatra. Porque em tudo o Senhor diz que nós devemos pôr Ele em primeiro lugar. Então, se eu ponho alguém em primeiro lugar e Deus em segundo, já sou considerada idólatra para Deus. Porque sempre estou colocando Deus em segundo plano. Então, o Senhor diz que os idólatras não entram no reino dele. Idolatria é isso, é eu pegar aquilo que só pertence a Deus, tirar Deus do primeiro lugar e colocar qualquer coisa, seja pessoa, seja quem for. E a todos os mentirosos, o que é, todo mundo sabe que é mentiroso, todo mundo guarda até o dia da mentira, né? Mentiroso é aquele que conta mentira, principalmente porque muitos se dão bem devido à mentira, né? São aqueles que falam aquilo que não é verdade, aquilo que não é certo. O Senhor é sagrado da pessoa que, embora ela morra, mas está ali defendendo algo que é verdade, o Senhor lhe sagrada, né? O Senhor não sagrada da mentira, porque ele mesmo disse que o diabo é o pai da mentira. E todos aqueles que mentem são filhos do diabo, porque ele é o pai da mentira. É mentiroso e é homicida desde o princípio, né? Nós sabemos muito bem que quando ele foi ter com Adão e Eva, ele disse que se eles comessem a fruta, nenhum mal sucederia a eles não morreriam, eles só seriam inteligentes. Então ele já mentiu, né? Porque foi por comer a fruta que Adão e Eva morreram. Porque se ele não tivesse comido, ele nunca morreria. Ele disse que ele não morreria. Então por isso que as escrituras dizem que ele é mentiroso e é homicida desde o princípio, né? Homicida porque usou o próprio irmão para matar o outro, né? Que foi Caim, matou Abel. Então ele é mentiroso porque mentiu para Adão e Eva. E é homicida porque levou Caim a matar Abel, o próprio irmão. Por isso as escrituras diz que ele é mentiroso e homicida desde o princípio, né? E todos aqueles que praticam as abominações dele, como a mentira, o homicídio, tudo isso o Senhor diz que a este vão para junto dele, né? Não entra no céu. E as pessoas estão fazendo tudo isso e dizendo que estão entrando no céu. Não sei que céu é esse, né? Porque o Senhor está dizendo aqui que a este vão para o lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte, a separação eterna entre Deus e o homem, né? Em que lá pode rezar, pode louvar, pode pedir misericórdia que não tem. Por quê? Porque escolheu estar ali, né? A misericórdia é hoje, o pedido de perdão é agora. Depois da morte não adianta, né? E aqui ele fala, ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Apocalipse 22:15, ele reforça, para ter a certeza de que ele disse aqui, ele está reforçando ali, para ter certeza de que não entra, e muitos dizendo que vão entrar, né?
Como se Deus ele fosse um Deus de duas palavras. Como se aquilo que ele falasse ele não cumprisse. Se o Senhor está dizendo, se fizer isso, não vai entrar, pode ter certeza, morre, vai para o inferno, mas não entra. Não adianta a pessoa dizer, eu vou contar mentirinha, eu vou morrer sendo mentiroso e vou para o céu. Não vai para o inferno, porque o Senhor está dizendo que no céu não entra. Né? Será que Deus ele mente? Ele diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E diz que aquilo que ele falar acontecerá. E a palavra dele não volta atrás, né? Então, não existe nenhuma passagem na Bíblia que contradiga isso, não. Né? Os feiticeiros também estão incluídos aqui. Os feiticeiros, o último grupo, os cães, são os mesmos que praticam abominações. Os homicidas, já falamos, os idosos, os mentirosos e os feiticeiros, né? São aqueles que procuram aquilo que não tem nada a ver com Deus. Né? São aqueles que ainda que vão à igreja, mas quando sai de lá, se sentam lá à mesa dos demônios, são feiticeiros. E eu disse que a este não entra no reino dele. Por quê? Porque o Senhor disse que não se agrada de uma pessoa que vai para a igreja e depois vai se sentar à mesa dos demônios, porque ele disse que ele é luz e nele não há treva. Né? Eu posso passar a minha vida inteira indo para a igreja e depois me sentando na mesa do demônio, que quando eu morrer eu vou para o inferno. Por quê? Porque o Senhor disse que aquele que quer servir a ele, que sai da igreja e vai se sentar junto com o demônio, ele diz que a este ele não toma por filho e este não serve a ele. Porque para servir a ele diz que tem que servir é só a ele. Né? Não é ir para a igreja depois de lá sentar na mesa dos demônios e fazer mal para os outros. Porque o Senhor chama de abominação. Né? O Senhor chama de feiticeiro. E por ser abominação, ele diz que os tais não entram no reino dele. Né? Vai para o mesmo grupo do mentiroso, do homicida, que é o quê? O lago que arde com fogo e enxofre. Né? Hoje em dia, muitos aí vão à feitiçaria, vir para farremar os outros, diz que são cristãos, diz que está servindo a Deus, quando na verdade Deus diz aqui que esse daqui não é para o inferno, porque no céu dele que ele fez não vão entrar. Por quê? Porque feitiçaria não tem nada a ver com Deus. Deus diz que é luz e nele não há treva, então não tem como a pessoa querer ali misturar a luz com a treva, porque as escrituras dizem que Deus não se mistura com o que é a treva, nele é luz e nele não há treva. Então tem que decidir, ou serve a luz ou serve as trevas, porque as trevas não se misturam com a luz e nem a luz se mistura com as trevas. E Deus ele não aceita essa maneira de servir. O diabo ele aceita a pessoa servir a ele e dizer que serve a Deus, porque de qualquer forma a pessoa vai para o inferno para onde ele quer. Né? Mas Deus ele não aceita. Por quê? Porque a pessoa que quer servir a Deus e ir na igreja e depois vai se sentar à mesa dos demônios, aí esse tal o Senhor disse que não toma por filho. Esse tal não serve a ele. Né? E vai para o mesmo destino que o diabo vai. Porque esse o Senhor disse que não serve a ele. Porque para servir a ele tem que escolher. Tem que servir a um só Senhor. Tem que decidir se sentar numa só mesa. Ou na mesa do Senhor ou na mesa dos demônios. Se a pessoa se escolhe servir ao dois, sentar na mesa do Senhor e na mesa dos demônios, a esse o Senhor não liga, a esse não serve a ele. Né? Então o destino que ele diz é o lago de fogo. Né? O que é o lago de fogo? É o inferno? Não, o lago de fogo é pior do que o inferno. Né? O inferno é para onde as pessoas estão indo hoje, muitos que morrem sem a salvação, sem o Senhor. É apenas um lugar onde guarda as almas. O lago de fogo é o destino, é o juiz final. É quando o Senhor vir, né? Ressuscitar tantos os que serão salvos, como os que serão lançados no lago de fogo, serão tirados do inferno, que é apenas o lugar onde eles estão, para serem lançados no lago de fogo. Ou seja, se o inferno já é quente, é ruim, o lago de fogo é pior ainda. É onde se dará a condenação eterna, né? Então, para quem diz assim, o inferno é ruim, pois saiba que o lago de fogo é ainda pior. Se o inferno é ruim 10 vezes, o lago de fogo é ruim 10.000 vezes. Né? É onde se dará a punição eterna. As almas serão tiradas da onde elas estão, à espera do juízo, que é o dia que o Senhor virá, para poder ser lançado no lago de fogo. Que até então se dará a punição eterna do diabo, que será lançado no lago de fogo. Né? Para ele já vai ser ruim, imagine para o ser humano. Por quê? Porque o lago de fogo ele foi feito apropriado para os espíritos. Né? Que é para o diabo e os anjos dele. Eles não são matéria, eles são espírito. E ainda assim vai ser pior para eles. Vai ser ruim para eles. E quanto mais para o ser humano. Porque não foi feito para o ser humano. A escritura diz que o lago de fogo ele não foi feito para ser lançado seres humanos dentro dele. Né? Mas para ser lançado o diabo
e os anjos dele. Então, ai daquele, se já vai ser ruim pro diabo, que foi feito exclusivo para ele, imagine para os seres humanos. Né? Então tá aí, é esse o Senhor disse que não é dele. Vamos relembrar aqui. O tipo de pessoas é quem? É os incrédulos, os tímidos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, né? Os cães. Então, esses todos aí que quando morrem as pessoas por lá no céu, o Senhor está dizendo ali que no céu que ele fez não entra. Né? Então, a não ser que existe o segundo céu. Porque no céu que o Senhor Jesus fez, ele disse que este dali não entra não. E para onde vão? O Senhor diz. Apocalipse 21:8, o Senhor diz a este, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É isso que o Senhor está dizendo. A eterna separação entre Deus e os homens. Não vão para o céu e o Senhor diz que vai para o lago que arde com fogo e enxofre. Então as pessoas que estão dizendo que esses tipos de pessoas que vão para o céu, né, está incluída ali. Por quê? Porque é mentirosa. O Senhor diz que o destino dos mentirosos é um lago que arde com fogo e enxofre. Né? Ou seja, não conhece a palavra de Deus e se conhece e não crê, né? Morre fazendo todas as abominações, achando que vai para o céu. Aí nós perguntamos onde é que está a justiça de Deus. Porque se uma pessoa vive para fazer o que é certo, para agradar a Deus, morre e vai para o céu, e outra pessoa vive só para agradar o diabo, fazer aquilo que abomina a Deus, morre e vai para o céu, então nós vamos acreditar que é melhor a gente viver a vida fazendo maldade, porque tanto o bom como o ruim vão para o céu. É isso que as pessoas pregam, né? Para onde vai o bonzinho, o que anda retamente, servindo a Deus, vai para o céu. Para onde anda o que anda fazendo o que é errado, sentando-se à mesa dos demônios e agradando o diabo, também vai para o céu. Né? Como pode ver, não faz sentido nenhum. Né? Porque as escrituras comprovam que o céu foi feito para o justo, para aquele que obedece a palavra e os mandamentos de Deus, e não para o ímpio, aquele que não está nem aí. O ímpio é aquele que Deus diz não mentirás, ele mente. É aquele que Deus diz não adultera, ele adultera. É aquele que Deus diz não matarás, ele mata. Mata a si mesmo, mata pai, mata mãe, mata tudo. Né? Dizendo que vai para o céu. Não sei que céu é esse. Então tá aí. Né? Se você se encaixa num desses daqui, tenha cuidado. Porque você já sabe para onde está indo. Não está indo para o céu. Está indo para o lago que arde com fogo e enxofre. Você pode depois meditar e o Senhor Jesus Cristo dizendo, falando do destino do ser humano, final dos tempos, para onde vai cada espécie desses daqui, em Apocalipse 21:8 e 22:15, né? E o certo é o quê? Uma pessoa ela não é condenada por ter contado uma mentira, se arrepender e deixar, não. A pessoa ela é condenada por viver contando mentira, nunca se arrepender, morrer mentindo. Aí sim, né? Mas a pessoa que pode viver a vida inteira, que se a pessoa se arrepender, pedir perdão a Deus, ela é perdoada, então já não morre como mentiroso. O perdão, para ele ser alcançado, tem que haver arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso é quando você pede perdão e promete não fazer nada, só naquele momento. Depois você está fazendo do mesmo jeito. Isso ali não é arrependimento, é remorso. O verdadeiro arrependimento, ele gera mudança. É aquilo que você faz, você se arrepende, você pede perdão a Deus, promete não fazer e você não faz. Esse é o arrependimento. Quando você chora ali diante dos pés de Deus, prometendo que não vai fazer aquilo e faz, é remorso, não é arrependimento. Porque o arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento, aquilo que a pessoa fez e que se arrependeu, ele não torna a fazer mais. Né? Então, existe uma diferença. Então, tá aí. O certo é se arrepender, pedir perdão a Deus, mudar. Né? Porque o Senhor está voltando. E ele disse que esse tipo de pessoa não entra no reino dele. Então temos que nos encaixar no tipo de pessoas que entram no reino do Senhor. Que é obedecer os mandamentos dele. Né? Observe todas as pessoas que se converteram a Jesus verdadeiramente, elas eram mentirosas. Mas não são mais. O mundo olha e diz, olha, esse dali gostava de contar mentira, hoje não conta mais. Por quê? Porque ali houve um arrependimento. A pessoa que aceita o Senhor, que muda, ela nunca vai fazer aquilo que fazia antes, não. Paulo, antes de se converter a Jesus, quando ele era Saulo, ele andava matando, ele não se arrependia de nada. Quando ele se encontrou com o Senhor,
e ele se converteu ao Senhor, ninguém viu mais Paulo matando ninguém, não. Pelo contrário, ele foi morto. Ele dava a vida pelas pessoas. Então, essa é a verdadeira conversão. É você não fazer aquilo que fazia antes. Se você mentia, você não mente mais. Se você roubava, você não rouba mais. Se você matava, não mata mais. Aí é que está a verdadeira conversão. A verdadeira diferença de quem serve a Deus e quem não serve. Porque quem serve a Deus vive para fazer aquilo que agrada a Deus. Mas quem não serve a Deus vive para fazer aquilo que desagrada a Ele. Né? Então, para cada um que agrada vai para um lugar, né? O qual cada um vive. O destino do Senhor, onde o Senhor mora, é o céu. Então, os que agradam Ele vão morar junto com Ele, né? O destino do diabo é o lá que arde fogo e enxofre. Então, quem agrada Ele vai morar junto com Ele. É injusto? Para mim não é, não. É justiça, né? É o certo. Então, tá aí. Vai meditar, né?